Questão 57. Se limite de f de x menos 8 sobre x menos 1, quando x tende a 1 é igual a 10, encontre limite de f de x quando x tende a 1. Então tá, bacana essa questão, hein? Limite quando x tende a 1 de f de x menos 8 sobre x menos 1 igual a 10, encontrar o limite de f de x quando x tende a 1. Então tá, vamos repetir essa primeira parcela aqui, ó. Limite quando x tende a 1 de f de x menos 8 sobre x menos 1, isso é igual a 10. O que mais a gente sabe? Vê se você concorda comigo, que limite quando x tende a 1 de x menos 1, esse vai dar 0, não é verdade? Esse limite aí não dá 0, né? Substitui o x aqui por 1, vai ficar 1 menos 1, dá 0. Agora, por que eu estou pensando nesse limite? Pelo seguinte, olha só. Se esses dois limites existem, o produto existe, o limite do produto existe, o limite do produto existe. E convém multiplicar esses dois limites? Convém. Por que convém? Porque aqui vai ficar um x menos 1 multiplicando, dividindo um x menos 1, você vai cortar. Aí você vai ter informação a respeito de limite de f de x menos 8. Olha que bacana. Então tá, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar esse negócio aqui. Vai ficar assim, ó, limite, quando x tende a 1, bem devagarzinho para você entender, de f de x menos 8 sobre x menos 1, vezes limite, quando x tende a 1 de x menos 1, isso é igual, então multipliquei o primeiro menos, tá vendo? Agora eu vou multiplicar o segundo menos. 10 vezes 0, opa, dá 0. Se esses dois limites existem, então esse aqui é o único limite, né? O limite do produto é o produto dos limites. Então isso vai ser limite quando x tende a 1, de quem? De f de x, menos 8 sobre x menos 1, que multiplica x menos 1. Tá? Tudo isso aqui é um limite só, né? Aqui igual a 0. Que propriedade eu estou usando? A propriedade do limite do produto, né? O limite do produto é o produto dos limites. Aí eles existem sem problema nenhum, o problema garante que isso aqui existe sem problema nenhum. Bom, agora o que eu posso fazer? Esse x menos 1 com esse aqui, ó, eu posso simplificar. O que vai sobrar? Limite, quando x tende a 1, de f de x menos 8 igual a 0. O que eu tenho agora? Ó, limite de uma diferença, tá vendo? Limite de uma diferença. Limite da diferença é a diferença dos limites. Então, isso vai ser limite quando x tende a 1 de f de x menos limite quando x tende a 1 de 8, que é uma constante, né? Opa! Mas limite de uma constante é a própria constante. Então, aqui a gente vai ter limite de f de x quando x tende a 1 menos 8 igual a 0. E aí você finaliza, ó, limite de f de x quando x tende a 1, isso vai ser igual a o menos 8 para o segundo membro, mais 8. Aí, ó, questão bacana. Limite de f de x quando x tende a 1 é igual a 8. Questão 58. Se limite de f de x sobre x ao quadrado quando x tende a 0 é igual a 5, encontrar no item A o limite de f de x quando x tende a 0. Mesma linha de raciocínio do exercício anterior, do exercício 57. Então tá, vamos trabalhar um pouquinho aqui com essas informações. O que a gente sabe? Que o limite, quando x tende a 0, de f de x sobre x ao quadrado, isso é igual a 5. Vê se você concorda comigo. Limite, quando x tende a 0 de x ao quadrado, isso vai dar 0, não é verdade? X ao quadrado, né? Limite de x ao quadrado quando x tende a 0 é igual a 0. Bom, agora por que convém a gente fazer isso? Pelo seguinte, por causa quando eu multiplicar os dois limites, o x ao quadrado vai embora. Essa é a ideia, né? E eu posso multiplicar os limites aí sem problema nenhum, porque eles existem. O problema está dizendo que esse existe e esse aqui a gente sabe que existe. Então, multiplicando esses dois limites, a gente vai obter limite, quando x tende a 0, de f de x sobre x ao quadrado, vezes limite,
quando x tende a zero de x ao quadrado igual. O que eu multipliquei aqui? O primeiro membro. Agora vamos multiplicar o segundo membro. 5 vezes 0, 0. O que a gente sabe? Que o limite do produto é o produto dos limites. Portanto, esse primeiro membro fica limite quando x tende a zero de f de x sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado, né? Tem um limite só. Igual a zero. X ao quadrado sobre x ao quadrado você pode simplificar e aí você finaliza a questão. Ó. Limite quando x tende a zero de f de x, aqui só sobra o f de x, é igual a zero. Pronto. Esse é o item A. Bom, agora o item B, né? O que está pedindo aí para a gente calcular no item B? O limite de f de x sobre x quando x tende a zero. Limite de f de x sobre x quando x tende a zero. Quanto é que dá isso? Tá. Mesma linha de raciocínio, pessoal. O que a gente sabe? Que limite quando x tende a zero de f de x sobre x ao quadrado é igual a 5. E, além disso, limite quando x tende a zero de x é igual a zero. Por que aqui eu estou considerando só o x e aqui eu considerei o x ao quadrado? É porque nesse caso aqui seria interessante cortar o x ao quadrado com o x ao quadrado, né? Porque eu queria só o limite de f de x. Agora aqui eu quero o limite de f de x sobre x. Então convém considerar aqui a função x, porque aí vai cortar com o x ao quadrado desse, sobe um x aqui no denominador. Tá? Essa é a ideia. Bom, agora o que a gente vai fazer? Multiplicar os dois limites. E aí você vai obter limite quando x tende a zero de f de x sobre x ao quadrado vezes limite quando x tende a zero de x igual a zero. Limite do produto é o produto do limite. Então, isso é limite quando x tende a zero de f de x sobre x ao quadrado vezes x, isso tudo aqui é uma função só, igual a zero. Aí você corta um x desse com um desse, sobra x no denominador. E finaliza, ó, limite quando x tende a zero de f de x sobre x é igual a zero. Pronto, os dois deram zero, né? Aqui deu zero e aqui também deu zero. Questão bacana.